Hoje estava. Eu fiquei com aquela impressão que, embora o clima-tempo fale 17 graus, a sensação foi piorzinha. E sabe o que eu descobri? Roubaram a capa da minha motoca lá no condomínio. Como assim? A grandona lá você foi em cima assim? É. Cara, desculpa, deixa eu refazer. Não roubaram. Ela sumiu. Desculpa. Ela sumiu. Eu acho que roubaram, só acho. Mas aí eu falei eu não sou lá muito aguerrido nessas coisas. Falei lá pro síndico e pro porteiro. Falou, a capa da moto sumiu. Quando eu caí há 2 semanas... quando eu caí há 2 semanas, eu voltei e não cobri. Tava injuriado, todo machucado, deixei ela ali e fui embora. Só que fica sempre dobrada na frente do pneu. Então eu coloco o pneu praticamente em cima dela. Fui ontem lá, apertei os parafusos, olhei, tá inteiro, tá funcionando, papapá. Tá bom. Dei carga na bateria, fui cobrir. Era pesada? Cadê? Não, ela é bem levinha. E o vento? Bateu bem. Então, aí que tá. O porteiro falou isso, olha, pode ser o vento. Cara, mesmo que possa ser o vento, ele não vai sair do condomínio voando, né? Até porque ela fica dobrada e não é tão levinha assim. Enfim, ele falou isso, pode ser, pode ser, mas não acho. Aconteceu um negócio do meu pai parecido. Mas enfim, falei lá com o síndico e vamos ver. Aconteceu um negócio do meu pai parecido, rapidão. Ele tava lá em casa, ele faz uns bonés de crochê lá, à toa. Aí ele tá fazendo umas bonés de crochê, e aí ele fez um metade só a cabeça do negócio pra colocar a aba. E aí ele deixou ela lá no banco, lá em frente de casa praticamente. Quando ele voltou, não tava mais a cabeça do moleque. E aí levaram só a cabeça do boneco, deixaram o radinho, deixaram os negócios daquele. O Augusto Castilho tá falando aqui, foi pro Face. Começou, vamos lá. Não tem problema não, Augusto, já me desculpei do ato falho. Olá, bom dia, 8h11. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Segunda-feira, dia 14 de agosto, dia de São Maximiliano, dia da unidade humana, dia do controle da poluição industrial, dia do cardiologista. Pois bem, nas pessoas dos cardiologistas Flávio Salatino, Márcio Coutinho, Felipe Biagi e Vilma Shinzato, eu parabenizo todos estes profissionais, médicos, cardiologistas, pelo seu dia. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Um bom dia meio frio, né, Marcelo? Mas é complicado, é isso. Começa agora o Jornal da Manhã, Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, né? Seja em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como quem já está na estrada ou entrando aí na Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, para visitar clientes, fazer reuniões em busca de novos clientes, não é? A vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E lembrando, você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e lá na página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Onde já estão neste momento a nossa amiga de sempre, a primeira da grid de largada, Madalena Celone. Muito bom dia, minha querida. Abençoada semana para você também. O doutor Augusto Castilho, dizendo que tudo que a gente falou antes de entrarmos no ar pelo FM está registrado no aplicativo, não tem problema. Augusto, aqui a gente fala com consciência. E também o corretor de investimentos Everson Lopes Stabile, assim como Edilson Sequinato, teclando de Birigui. Bom dia a todos vocês. Cadê a Maria do Ilan? A Ariane do Ilan ainda não entrou, mas com certeza daqui a pouco está por lá, assim como Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que nos acompanham pelo aplicativo LR1 e mandam mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. 8h14. Vamos aos destaques de hoje. Estacionamento rotativo, a Zona Azul fica mais cara a partir de hoje em Araçatuba. Sabe de quanto será o aumento? Quase 25%. E hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Araçatuba.
Roadshow itinerante do Ciesp reuniu 250 empresários em Araçatuba. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do CIRAM, Tomás Rocco. Sebrae realiza nesta semana em Araçatuba um encontro multissetorial de negócios. E Asilo São Vicente promove churrasco beneficente no próximo final de semana. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Araçatuba e coordenador regional do PT, Fernando Zar. Ele vem comentar a visita do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve na região na sexta e também no sábado. Nós vamos aproveitar a presença dele aqui para falar também um pouquinho sobre eleições municipais de 2024. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou ir lá no Facebook e enviar mensagem na página Jornalista Marcelo Teixeira. É isso, 8 horas e 15 minutos, vamos à mais esperada frase do dia. Quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Frase atribuída a Lao Tse, filósofo chinês que viveu no século VI a.C. Quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Hashtag frase do dia. 8h16, previsão do tempo, Jonathan Alves. E olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 16 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 15 e 30 graus, é um pouco mais frio. Amanheceu com sol, entre nuvens e devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Para a semana, o céu deve ficar ensolarado com nuvens, sem chuva e com temperaturas variando entre os 15 e 30 graus. Estava comentando com o Marcelo que hoje eu achei um pouco mais frio, né, Marcelo? Hoje com certeza. Como a gente fala, embora o Climatempo diga uma temperatura, a sensação térmica, principalmente para nós, que acabamos vindo para a Jovem Pan de motoca, é um pouco menor, não é? Eu vim para Araçatuba, eu me recordei de uma frase que eu ouvi de um amigo meu subtenente, que ele dizia assim: olha, não é frio não, porque o frio é psicológico. É isso. É sim, totalmente. 8 horas e 17 minutos. Vamos de notícia então. Mais caro. A partir de hoje, as tarifas da Arapar, que é a empresa que gerencia o estacionamento rotativo em Araçatuba, ficarão 23,8% mais altas. E isso significa que para estacionar por 1 hora, o motorista vai pagar R$ 2,60, o que é 50 centavos a mais do que o cobrado hoje, R$ 2,10. Para manter o veículo estacionado durante 30 minutos, que é o tempo mínimo, o motorista paga hoje R$ 1,05, mas passará a pagar R$ 1,30. Se o tempo de uso da vaga da Zona Azul for de 1h30, você vai desembolsar R$ 3,90 frente aos R$ 13,15 cobrados atualmente. E para 2 horas, que é o tempo máximo de estacionamento permitido por vaga, o preço passará dos atuais R$ 4,20 para R$ 5,20. A partir de 2 horas, o veículo precisa ser movimentado de local. E de acordo com o decreto que autorizou o reajuste, foram feitos estudos pelo setor de contabilidade da Prefeitura e pela Secretaria Municipal da Fazenda para determinar os novos valores. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o último reajuste foi concedido em 3 de junho de 2021, referente ao período de 18 de maio de 2013 a 17 de maio. A 17 de maio de 2020, me perdi aqui, ó. Fez continha na mão, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sim. Em 2022 não houve aumento, segundo a pasta, devido às condições pós-pandemia, em especial a retração econômica. Ainda conforme a Secretaria, o aumento de 23,8% abrange todo o período durante o qual não houve reajuste, ou seja, de 18 de maio de 2020 até agora. No município de Araçatuba, são 1.410 vagas em operação, destinadas ao estacionamento rotativo. Destas, 100 são destinadas a idosos e 71 a portadores de deficiência. Estas vagas são gratuitas, porém, o tempo máximo de permanência é de 2 horas e o cartão deve ser deixado de forma visível no interior do veículo.
E olha, o contrato entre a Prefeitura e a Arapark foi assinado em 2013 com validade por 10 anos e venceria no dia 16 de maio deste ano. No entanto, o município prorrogou a prestação dos serviços pela empresa por mais 176 dias, porque o estacionamento rotativo ficou suspenso por igual período durante a pandemia da Covid-19. Com isso, o contrato terá validade até o início de novembro. Até lá, a Prefeitura deverá lançar um edital de licitação para a contratação de uma empresa para gerir o estacionamento rotativo aqui da cidade. Toda vez que se fala em estacionamento rotativo, vem uma polêmica, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Antes, quando não tinha rotativo, as pessoas, principalmente do comércio, deixavam o carro o dia inteiro, ocupavam vaga e aí tomavam o lugar, pretensamente, né, tomavam o lugar de quem poderia consumir, enfim, e aí veio o estacionamento, e aí tem a história de repassar parte disso para a prefeitura. Tem gente que acha pouco, tem gente que acha muito. Gostaria que você que está nos acompanhando deixasse o seu comentário, porque sempre dá pano para manga, e aí quando o preço sobe, seja do que for, a comparação é imediata. O seu salário, a sua remuneração subiu desta forma também, mas é contratual, ok, e aí? Legalmente tem que deixar, é segurança jurídica, insegurança jurídica, se trocarmos isso? Vai dar pano para manga e a gente ainda vai repercutir isso aqui no programa. Hashtags estacionamento rotativo, zona azul, área azul, tá mais caro, 8 horas 21 minutos. Política local, os vereadores de Araçatuba se reúnem hoje a partir das 7 da noite para analisar 12 projetos. Vamos falar de alguns deles. O vereador Arlindo Araújo, do MDB, assina 2 proposituras. Uma delas dispõe sobre os direitos das pessoas com mobilidade reduzida no município. O objetivo é estender aos pacientes com câncer ou doenças renais graves os mesmos direitos garantidos às PCDs. Outra matéria de autoria também dele institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. A intenção é auxiliar entidades que cuidam de animais abandonados. 4 projetos de decreto legislativo tratam de homenagens. 2 projetos de resolução alteram dispositivos do regimento interno da Câmara. 4 projetos de lei encaminhados pela Prefeitura completam a pauta de votações em regime de urgência. Um deles autoriza a contratação de parceria público-privada para a construção, a administração e também a exploração do novo terminal rodoviário de passageiros da cidade. A estimativa de investimentos ultrapassa 7,6 milhões de reais. A Prefeitura ainda assina projeto que aprimora a legislação sobre arborização urbana de domínio público para viabilizar parceria público-privado, PPP, dos serviços de iluminação pública no município. No pequeno expediente, para falar de temas livres, estão inscritos os vereadores Nelson Bombeiro, do PV, Regininha, do Avante, Wesley, da Dialogue, do Podemos, e doutor Alceu, do PSDB. As sessões da Câmara são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 6 da NET, pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Todos os links estão lá no site www.aracatuba.sp.leg.br. Hashtags Câmara de Araçatuba, hoje tem sessão, participe da política, estamos de olho nas contas, 8h23. Indústria moderna, cerca de 250 empresários participaram na última sexta-feira, dia 11, do Roadshow itinerante da Jornada de Transformação Digital. O evento é uma promoção da Fiesp, Ciesp, Senai, Sebrae, para apoiar micro, pequenas e médias indústrias. Voltado para empresários da própria região e também de cidades do entorno de São José do Rio Preto, o encontro ocorreu no Senai Araçatuba. Até agora, incluindo o município, o Roadshow já percorreu 14 cidades paulistas desde junho do ano passado. Mais de 12 mil empresas já aderiram ao programa, que é gratuito para empresas com faturamento de até 8 milhões por ano. A iniciativa visa otimizar processos, rever o modelo de negócio e melhorar a eficiência energética das empresas participantes, proporcionando assim ganhos de até 40% na produtividade. Durante o encontro, o presidente da Ciesp, Rafael Cervoni, explicou que a ideia da jornada nasceu de estudos que apontaram para a dificuldade das empresas menores em se modernizarem. Ainda de acordo com ele, quem não está no e-commerce perde grandes oportunidades. A jornada beneficia indiretamente também grandes empresas, pois as mudanças transformam os fornecedores, impactando positivamente toda a cadeia produtiva. Atualmente, o estado de São Paulo possui 57 mil indústrias ativas, sendo que 66%
estão em nível analógico ou emergente de maturidade digital. Muito pouco, né? Quando a empresa tem interesse, mas ainda não promoveu ações concretas. É isso, na semana passada, o presidente do Ciesp Alta Noroeste, Luiz Antônio dos Santos Pinto, esteve aqui conversando com a gente, falou da importância da transformação digital para toda e qualquer indústria, seja de qual tamanho for. Portanto, ainda que você não tenha participado, informe-se, faça parte, se possível, do Ciesp Alta Noroeste, tenha acesso a benefícios e informações estratégicas que com certeza vão ajudar a melhorar o desempenho e o resultado da sua indústria. 8h25, vamos à entrevista do dia? O nosso entrevistado de hoje é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, aliás, o presidente local do Partido dos Trabalhadores de Araçatuba e coordenador regional do PT, Fernando Zar. Ele está aqui para comentar a visita do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve na região na sexta e também no sábado. Bom dia, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, meu companheiro Sebastião, que está me acompanhando aqui. Estamos aqui para falar e repercutir a visita do nosso companheiro Alexandre Padilha. Trouxe muitas notícias boas para a nossa região, para a nossa cidade e região. Vamos lá, então. Sua avaliação geral da visita. Então, foi importante a visita dele, a primeira visita dele como ministro do atual governo Lula, reunindo-se com prefeitos, né, reunindo-se com a militância, participando de encontros com lideranças da região, para trazer informações do governo Lula que pode impactar na nossa região, na nossa cidade, de investimentos que, inclusive o PAC foi relançado novamente, né, na sexta-feira no Rio de Janeiro, e ele estava presente. De lá ele veio para cá para trazer as informações fresquinhas para nós. Foi muito importante, reunimos mais de 30 prefeitos na prefeitura de Araçatuba. Nós tivemos mais de 250 pessoas com ele na sexta-feira à noite, lideranças do partido, lideranças progressistas que estiveram presentes conosco no Cabana Eventos. Depois nós tivemos um almoço com ele no sábado também, em Birigui, com a militância, com mais de 150 pessoas também ali. E o instituto que ele foi fazer uma visita em Birigui. Instituto Federal. E com 2 novos pedidos, um de Lins e um de Votuporanga, para virar Instituto Federal também. Ou seja, são acontecimentos importantes que o governo está trazendo para o interior. Então veio gente de Votuporanga, de Lins, de São José do Rio Preto veio também, não? Não, de São José do Rio Preto, eles tiveram um encontro com ele há 30 dias atrás. Eles estiveram lá, reunindo a mesma agenda com prefeitos e tudo mais, para trazer. Porque a ideia do presidente Lula é fazer o contato. Não é esperar os prefeitos irem a Brasília, é para que vir encontrar com os prefeitos e ver as demandas. E aí foi muito gratificante porque os prefeitos não tinham com o governo anterior esse relacionamento. Então, vieram para cá, trouxeram suas demandas dos seus municípios, debateram, escutaram o que o governo pode fazer, inclusive a questão do PAC, com infraestrutura, investimentos da Lei Paulo Gustavo na questão da cultura. Olha, foi muito, muito bom, muito produtivo. E o pessoal saiu satisfeito. A gente viu que as pessoas saíram comentando, os prefeitos saíram comentando, as pessoas onde a gente passou saíram comentando também que é um tratamento diferenciado, né? Mudou a forma, saiu aquele ódio, aquele rancor e veio a democracia, veio o diálogo, o que é muito importante para o fortalecimento. Seja quem esteja na presidência, o que tem que acontecer é o diálogo. O que não aconteceu nos últimos 4 anos, a gente sabe disso, a gente sabe as ações que aconteceram aí no começo do ano para dar um golpe no Brasil, com atos antidemocráticos, o pedido de ditadura, as pessoas que não conhecem o que foi a ditadura, né, que acham que vai ser maravilhoso e tudo mais, mas enfim. E fala para mim o seguinte, eu vi também, principalmente pelos sites de notícias e também por informações que a assessora da Santa Casa, Roselana Aguiar, passa para a gente, que ele esteve no maior hospital geral da região, visitando, ficou um bom tempo lá, inclusive. Foi um dos destaques da passagem dele aqui também. Isso, outro destaque, Marcelo, que eu esqueci de falar. A Santa Casa de Araçatuba tem 40 municípios. E como o Padilha, quando foi ministro da Saúde, ajudou a trazer não só o curso de medicina que está no Salesiano hoje, mas também um acelerador linear para o tratamento de pessoas que estão acometidas pelo câncer, né, que não tem que se deslocar, foi através do Alexandre Padilha. Fora as emendas como deputado e tudo mais, mas enfim,
reuniu-se com a diretoria apresentou propostas, ele ficou sensibilizado, agendou entre o dia 15 e 17 agora de agosto, vai haver um encontro, e o Petroni, que é o provedor da Santa Casa, ele vai estar presente lá, agendou que vai lá em Brasília. Lá em Brasília. Padilha vai recebê-lo, vão tentar também trazer a ministra, a companheira Nízia, para essa agenda. E aí, as demandas que são virar um hospital escola, o acelerador linear, um novo acelerador linear mais moderno para trazer, fora recursos, a viabilizar recursos para a Santa Casa. Foi muito bacana, ele fez uma visita na Santa Casa, ele já conhecia a Santa Casa, mas viu novas alas sendo construídas. Há uma demanda aqui de leitos na Santa Casa, porque às vezes tem pessoas tentando com liminar para poder ter um espaço na UTI. Então você teria que tirar alguém que está na UTI para colocar. Então não tem condições. Então você tira um para morrer um e o outro sobrevive. Então fica muito complicado. Então ele ficou sensibilizado por ser médico, né? E tocou. Foi muito bacana, foi muito bom essa visita na Santa Casa. Aproveitando que nós estamos falando de saúde, o Padilha ele foi ministro da Saúde, inclusive, se não me engano, no governo Dilma, né? Dilma. Foi no governo do Dilma. E eu me lembro que ele esteve em Araçatuba quando fez o anúncio daquela UBS grande lá do Umuarama. Naquela ocasião, a prefeitura aqui era do PT e boa parte da oposição não participou do evento. Desta vez ele visitou a prefeitura, cuja gestão é de um opositor partidário, o que me parece, você já confirmou, uma atitude bastante republicana. Esta é uma característica do governo, do ministro, das duas coisas. Das duas coisas. O Padilha sempre foi essa pessoa de fácil acesso, tanto como ministro quanto como deputado. Como ministro, ele sempre viajou, foram duas UPAs aqui. Ele veio inaugurar a UPA do Umuarama, que hoje não é utilizada como UPA, e depois teve também a UPA no Jussara. Era outro que também não está sendo utilizado. Eu acho que no Iporã seria em frente aos bombeiros. Aos bombeiros, né? Isso. Então, ele sempre teve essa facilidade. Mas o governo também estabeleceu, o Lula estabeleceu que, passadas as eleições, nós temos que atender o povo, atender a população. E atender a população é dialogar com a população, e ir de encontro com as pessoas. Então, ele está fazendo essa agenda em várias regiões, não é a primeira, então 15 dias ele vai para um outro estado e 15 dias ele vem dialogar no interior do estado de São Paulo. É o compromisso que ele está tendo, ele reúne os prefeitos, ele atende as demandas dos prefeitos, ele encaminha, ele dialoga, ele fala dos programas do governo federal que os municípios podem ter acesso, né? Porque muitos projetos ficaram parados, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Quantas casas tivemos nos últimos 4 anos? Nada, nenhum projeto, foi suspenso. E o que tinha da tal Casa Verde e Amarela eram para pessoas que não tinham condições. Por exemplo, nós precisamos, a população precisa ter acesso a uma casa própria, para ter dignidade, para deixar de pagar o aluguel e o dinheiro que ele economizar, gastar com lazer ou com comida, investir em si próprio. Dar dignidade à população, o que nós não tivemos nos últimos 4 anos, a gente sabe disso. E aí teve outros prefeitos que vieram para cá, fora o prefeito de Araçatuba, ou vieram representantes de outras prefeituras? Tiveram 30 prefeitos. 30 prefeitos? 30 prefeitos reunidos na prefeitura, fora, eu estou colocando só de prefeitos. Tá. Nós tivemos mais 10 representantes de prefeitos, ou seja, 40 municípios tiveram representados aqui, com todos trazendo suas demandas, protocolando suas demandas, e ainda tendo a oportunidade de se reunir com o ministro. O dilador cedeu a sala dele para poder receber todos os prefeitos, todos sentaram, todos conversaram, além de ter protocolado a demanda, ainda falaram um pouco da demanda, da importância da demanda, explicaram por que estavam fazendo aqueles pedidos de demanda. Perfeito. Seja de infraestrutura, seja de casas, seja na saúde. Aliás, o grande problema dos municípios está na saúde. O grande problema levantado está na saúde. Então, como ele foi ministro da Saúde, é médico, ele se sensibilizou com essa questão e nas entrevistas que ele deu, ele vai tentar fazer essa ponte com o Ministério da Saúde para poder atender todos os municípios que estão reclamando. E aí vai para a Santa Casa também, que atende 40 municípios, que também faz esse pedido. Porque o prédio da Santa Casa, para atender 40 municípios, nós estamos falando de uma população de 600 mil, 700 mil pessoas. Entendeu? Sendo atendido num único polo.
com alta complexidade, média complexidade. Então fica muito difícil você fazer esse atendimento se você não tiver ampliação de leitos, se você não tiver equipamentos de qualidade, né? Aí força a prefeitura a pegar suas ambulâncias e levar as pessoas para outros locais para serem atendidos, como Rio Preto, São Paulo, né? Então o foco é você tentar no município de Araçatuba, que é a Santa Casa, você desfazer esse nó, né? Perfeito. Fernando, já são 8 horas 35 minutos, foram mais de 10 minutos de entrevista que passaram voando, a gente não percebe. Eu costumo dizer que quando o conteúdo é bom, é isso que ocorre. Vou pedir para que você continue aqui, para que no segundo bloco a gente fale um pouco mais, mas aí de outras coisas, né? Você falou bastante aqui sobre a visita do Alexandre Padilha, só queria terminar dizendo o seguinte, é muito importante que a gente valorize a passagem de políticos aqui pela cidade, políticos principalmente de esfera federal, porque não é sempre que isso ocorre, e aí você está dizendo que pelo menos 40 prefeituras tiveram ou prefeitos ou representantes aqui conversando com o ministro, que passou 2 dias, parte de sexta, às 18 horas na sexta-feira e ficou até as 18 horas do sábado. Eu particularmente, eu não estou lembrado quando houve uma outra presença de ministro, mas o fato é que quando tem, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, os políticos e a sociedade organizada, para fazer os pedidos, enfim, para tentar fazer com que a região melhore. Fernando, fica aí então, que daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Tá certo. 2 minutinhos a gente está de volta. Você que está nos acompanhando, fique aí, porque no segundo bloco tem mais notícia relevante e entrevista interessante. Vamos falar também de eleição municipal em 2024. Jonathan Alves. Muito bom. Rapaz, passou muito rapidamente. Muito rapidamente. Na verdade, a visita dele foi rápida também, mas repercutiu positivamente. Ah, sim, imagino que sim. Ele saiu, eu fui com ele na outra. Tá saindo aqui. Na verdade, a gente vai para o intervalo no rádio, mas na rede social continua rolando. É por isso que no começo do programa eu falei que, quando eu disse que a minha capa foi roubada lá no condomínio Capa da Moto, o Dr. Augusto Castilho, você lembra dele? O Dr. Augusto entrou e falou assim, ó, tá saindo. Mas, Augusto, só para reafirmar, eu me corrigi, não foi roubada, ela sumiu. É uma das hipóteses, é essa, mas enfim, eu já falei com o síndico, mas não acredito que tenha feito. No máximo, alguém, ou ela voou com o vento, ou alguém inadvertidamente pegou e está utilizando, mas eu vou achar, para mim não tem problema nenhum, tá tranquilo. Você vê na rua, mas pode conversar, se você falar alguma coisa legal, a gente vai dar audiência, não tem problema, não é, Felchão? Pode falar. De boa que teve, Marcelo, que além da acessibilidade que você tem com o Alexandre Padilha, eu conheço ele há muito tempo, antes dele virar até deputado, e andei com ele candidato a governador na região. Ele entra, ele cumprimenta as pessoas, ele não tem tempo ruim, ele gosta de tirar foto, ele gosta de falar, ouvir. Isso é muito importante. Ele é diferenciado, né? E ele está num governo que permite que você faça, vá para o interior, você discuta, você debate. O Lula quer muito isso, quer aproximar, não importa se você é de oposição ou não. Ele quer atender todo mundo. E o Dilador recebeu muito bem, né? Sendo de oposição, o Dilador recebeu, apresentou suas demandas também. O prefeito de Barbosa, ele é presidente do Comitê de Bacias Geográficas do Baixo Tietê, teve presente também, ajudou a mobilizar, a Associação Brasileira de Municípios ajudou a mobilizar, está ajudando essas atividades que estão acontecendo regionais a mobilizar. Fantástico, ele saiu daqui maravilhado. Primeiro para a nossa plenária reuniu cerca de quase 300. Vamos falar disso, está voltando, vamos falar da plenária.
8 horas 39 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou Jonathan Alves. E lembrando a vocês que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pelo Facebook, lá na página Jornalista Marcelo Teixeira. Olha, vamos ao momento da gratidão, assim nominado por Jonathan Alves, porque tem bastante gente hoje na nossa audiência. Começando pelo pessoal do Face, nosso muito obrigado para a Madalena Celoni, o doutor Augusto Castilho, o Everson Stabile, investidor, aliás, corretor de investimentos, Edilson Sequinato, o Joãozinho Bonilha, lá da Cervejaria Império, um abraço Joãozinho, a doutora Leila Stellucci Isgalha, Fabiano Moreira, o empresário Oscar Saito Neto e lá de Birigui, Edivaldo Alves Cabral. Quero também mandar o meu parabéns, na verdade, hoje, eu quero repetir, porque é dia do médico cardiologista, aos doutores Flávio Salatino, Márcio Coutinho, Felipe Biagi e também Vilma Shinzato. Também para o seu Luiz da Conacid, que é nosso ouvinte assíduo, e seu filho, o Diogo, da Casa do Arame. Empresários também, João Pedro Pura Costa, o Joãozinho do Café Xodó com Sabor, lá da Tabajaras, com a Aquidaban, junto à Ótica Mobile. Um ambiente, como eu já disse, low profile, cafezinho bem feito, salgado gostoso, preço justo. Jonathan Alves, seus agradecimentos. Primeiramente, né, como ontem foi Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais aí, pai, seu Edivaldo Alves, está todos os dias, né, acompanhando a gente. Também há outros abraços agora, vamos lá. Pro Arthur, pro Theo, pra Ana Carolina, pro John, pro Lucas, pra Pamela, pra Adriele, pra Duda, pra Jennifer, pra Kathleen, pro Paulinho, pro Pedrinho, pra Rebeca, pro Tiago, esse rápido. Pro Vitinho, pra Yasmin, pra Sarinha, pra Daiane, pro Dyson, pra Larissa, a Natiele e a Nick também, e a Vivi Martins, lá de Birigui. Um abraço pra vocês aí, pessoal. Eu não posso deixar, então, já que o Jonathan falou do pai dele, tem que falar do meu, evidentemente. Seu Milton, muito obrigado, né, por tudo. Tem que começar com um agradecimento e parabéns. Ontem já falei com o senhor, mas hoje de novo. Jonathan Alves nos força positivamente a isso. Muito obrigado, Jonathan Alves, também pela lembrança, mas enfim. E quero também mandar abraço para o meu amigo, confrade e padrinho na Academia Araçatubense de Letras, Hélio Consolaro, que certamente neste momento, ele que é filiado ao Partido dos Trabalhadores, está nos acompanhando. E língua ferina, que é, quando terminar a entrevista, vai fazer todas as críticas possíveis, tanto a Fernando Zar quanto a Marcelo Teixeira, pelo posicionamento durante a entrevista. Mas é assim, este é um programa plural, apartidário, aceitamos todas as críticas. 8 horas 42 minutos. E olha lá, coluna semanal. Hoje é dia da coluna Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do Ciram, Tomás Rocco. Toda segunda-feira ele fala aqui no Jornal da Manhã Araçatuba das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. Acompanhe a entrevista com a gente. Acompanhe a coluna com a gente. Bom dia a todos os produtores rurais, sócios do Ciram. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Ah, tá, o Leandro estava falando. Aí meu pai fez um boné de crochê, né, Leandro? Fez o quê? Fez um boné de crochê lá em casa. Boné? Boné de crochê. Ah. E aí ele deixou lá fora, aí entrou dentro de casa. Rapidinho, quando ele ficou 2 minutos, nem isso. Abriu o mercado. Quando ele voltou, sumiu o boné. Sumiu. Deixa eu passar um pouco lá na frente, as crianças, lá, os adolescentes. Aí o pai falou, roubaram o boné. E começou a sair. Meu pai pegou a moto com a mulher, e a mulher com ele que tinha feito. Voou no bairro, não achou ninguém com o boné, o pessoal lotado, olha lá, alguém pegou e foi embora. E tal, ele me mandou mensagem no grupo do bairro. Nossa, meu boné não, tal, alguém pegou, tal, já fica ligeiro aí, se entrar na cabeça de alguém, nós já tá avisando. Aí vai vendo. Aí deu uns 10 minutinhos, a mulher mandou mensagem. Ô, seu Givaldo, eu acho que eu vi um cachorro com mulher na boca aí. De fato foi roubado. Foi ver o cachorro comendo mulher, ele tinha ruído ali. E aí eu falei, pai, já sei que foi. O cachorro esse dia passei em cima dele, ele ficava olhando, e aí ele guardou, ele falou, vou ficar. Foi e roubou a mulher, o cachorro. Você jura, cara? Isso que eu te falando. Não é Rio o dia inteiro, viu? Não foi o que minha mãe tinha ido lá na vizinha, podia dar câmera, né?
É a filmagem que a filha. Sim. Aí eu imagino a vizinha pegando o horário que chegou pra ela, vendo o cachorro, ele, o negócio, cobrando pneu. Mas, cara, ele entrou na sua casa e pegou. Lá na portinha. Lá na frente de casa, sim. E roeu. O boné tava na frente da sua casa? Ainda bem que não pegou o celular, o outro equipamento tava ali, mordeu, né? Não é? Você acredita? Aí vai uma vizinha, pegou a filmagem, o cachorro lá, pegou a mulher e levou embora. Ó, o seu Edivaldo está acompanhando a gente aqui. Depois ele vai. Se ele não estiver rindo agora, com certeza depois você mostra a gravação para ele que está lá o áudio captado. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Parece essas cenas que a TV principalmente tem mostrado aí. Tem um cachorro, tem uma quadrilha canina, uma cidade aí da região que entra dentro do lugar e pega bicho de pelúcia e roupa, pega e leva embora. Lembrando daqueles Dobermans que tinha aquele filme de Doberman. Tá tudo treinado, né? Treinado, um entra de um lado, outro roda Faz do outro. quadrilha, de banco, não é? Eles pegam o dinheiro e colocam na. Caraca! Você lembra desse comercial disso? Sei. Esse filme? É muito top. E assim vamos seguindo. Olha lá, ó. Não muito acessível também, oferta grande, mercado meio de lado, quando a gente fala de milho. E é isso aí, produtor rural. Uma boa semana, bons negócios. Cirã, 80 anos. O agro está aqui. É muito botão para apertar, deixa eu soltar a trilha aqui. Agora sim, este foi o produtor rural e presidente do Cirã, Thomas Rocco, falando aí das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. 8h45. Networking. Na próxima quarta-feira, dia 16 agora, o Sebrae vai realizar em Araçatuba um encontro de negócios multissetorial. O foco é o micro e pequeno empresário que precisa melhorar a sua rede de contatos e fazer mais negócios. Portanto, se é o seu caso, aproveite esta oportunidade e participe porque as vagas são limitadas. A inscrição deve ser feita pelo formulário cujo link está disponível nas redes sociais do Sebrae Araçatuba. Repetindo então, vai ser na próxima quarta-feira, dia 16, das 19 às 21 horas, no escritório regional do Sebrae em Araçatuba. Fica ali na Avenida dos Araçás, número 2113, ao lado do Estoque Atacadista, pertinho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18 3607 2970, 18 3607 2970, a opção 2. É isso. Hashtag Sebrae, Sebrae Araçatuba, Networking, Encontro de Negócios Multissetorial. 8h46. Evento beneficente, domingo que vem, dia 20, tem churrasco no Asilo São Vicente de Araçatuba. Além de carne e linguiça assada, o almoço beneficente vai contar com arroz, farofa, maionese, salada e molho. E também vai ter bingo com prêmios, olha só, de 500 e de R$1.000. A entrada custa R$ 35 e as crianças com até 10 anos não pagam. A portaria será aberta às 11h30 e o almoço começará a ser servido por volta das 12h30 também. Toda a arrecadação será revertida para a manutenção da entidade. O salão de evento do Asilo São Vicente de Paulo fica na rua Nilo Peçanha, número 102, lá no bairro São Vicente. É isso, né? Quem gosta de churrasco, domingão, em vez de ir para a cozinha ou em vez de ter trabalho, porque depois tem que lavar tudo, né? Enfim, e quiser um pouco de folga e ao mesmo tempo ser solidário, participe então do churrasco beneficente do Asilo São Vicente no próximo domingo em Araçatuba, R$ 35 apenas e crianças com até 10 anos não pagam. Hashtag Solidariedade é Tudo, churrasco e almoço beneficente. 8h48. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Araçatuba e coordenador regional do PT, Fernando Zá. No primeiro bloco, ele falou bastante aí da visita do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve na sexta e no sábado aqui na região, passou por Araçatuba, Birigui, recebeu aí cerca de 40 representantes de municípios da região, 30 prefeitos e 10 outras pessoas representando os poderes executivos locais, recebeu uma série de pedidos, né, foi bastante republicano. E agora, neste segundo bloco, eu quero aproveitar a presença do Fernando para a gente falar mais um pouquinho de política. Fernando,
qual a sua avaliação do governo Lula até o momento? A nossa avaliação é uma avaliação positiva, né? Primeiramente, quando a gente inicia o governo Lula, há uma tentativa de golpe. E aí, essa tentativa de golpe força o presidente Lula, com a habilidade que ele tem, a reunir todos os poderes, tanto a Câmara, o Senado, o Judiciário, em prol da democracia. E aí começam suas ações, ele começa a criar movimentos para aproximar o governo da população, que não havia acontecido. Então, você começa a fazer um debate, começa a fazer aproximação, ele consegue aprovar no Congresso uma reforma tributária que estava parada há décadas, né? Então mostra a habilidade dele em conduzir a política, ele é muito habilidoso nessa questão, ele é muito republicano mesmo, ele conversa e dialoga com todos, chama os governos para poder fazer conversas, diálogo, apresentar soluções. Ele está presente nas catástrofes que estão acontecendo no Brasil, ao invés dele ir para motociata ou para andar de jet ski, né, e se lixar para a população, ele vai no local, ele chama os ministros, ele acorda os ministros, vamos lá dar atenção, apoio aos governos, aos municípios, né, independente de ser do partido ou apoiá-lo, né, porque isso é diferente. Você tratar a população com respeito, você tratar o país com democracia, com respeito, com republicanismo, você atender as demandas, isso já em 6 meses ele conseguiu fazer o que o anterior em 4 anos não fez praticamente nada. Quantos ministros você teve notícia que vieram para a região? E quando o próprio presidente vem para a região é para fazer arminha com as crianças. Olha só, nós estamos falando de um governo anterior que priorizava armas e um outro que prioriza as pessoas terem comida na mesa, as pessoas terem acesso à saúde, as pessoas terem dignidade para sobreviver, a valorização de um salário mínimo, né? Então tudo isso é um resgate da dignidade da população, das pessoas, é o gostar do humano, que ele fala muito isso nos discursos dele. Olha, então nós estamos em agosto, né? Com tantas coisas que ele já provou e que está caminhando agora com o PAC, que foi lançado no Rio de Janeiro, um investimento de bilhões para infraestrutura, meio ambiente, o tratamento, o que aconteceu com os Yanomamis é algo surreal. Talvez se outro governo tivesse sido eleito, muito mais indígenas teriam morrido. É desumano. O que aconteceu na Covid, nós perdemos parentes, amigos. Quantas pessoas de nós não perdemos, né? Porque uma pessoa decidiu que um vermicida lá era para curar a Covid. Peitou a ciência. Já o governo Lula chega valorizando a ciência, valorizando os médicos, colocou uma pessoa técnica na área da saúde, procura colocar técnicos nos lugares corretos para poder o país ser muito bem melhor assistido. O investimento que voltou, né? A queda ele já começa ganhando antes de tomar posse. Quando ele aprova a PEC da transição, que o pessoal fala, que permite a ele já entrar com programas sociais já antes de ter entrado no governo. Então, quer dizer, a habilidade dele, a forma dele conduzir é ímpar, é diferenciada, é uma liderança que desponta internacionalmente. Olha o respeito que nós voltamos a ter internacionalmente. Ele faz acordos com a China de bilhões, ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, ele traz investimento. Ele não vai passear ou pegar joias para poder depois... Não, vocês estão acompanhando, não sou eu que estou falando. Então, os escândalos de joias, né, que o pessoal fazia visita, o governo anterior ia fazendo umas visitas, joia aparecendo, cocaína aparecia em avião, isso não tem. A gente está fazendo política, trazendo investimento para o Brasil. O agro, olha o investimento no agro, nós estamos vendo agora o minuto do agro, né, do pessoal do Cirã. Quanto investimento vai para o agro? E o agro apoiou o governo anterior e mesmo assim tem mais investimento que o governo anterior, já no governo Lula. Então só esses fatores, Marcelo, mostram para nós que é diferenciado, nos dá esperança para os próximos 3 anos e meio, né? E de um crescimento, de um fortalecimento da economia, de geração de empregos, isso não tem preço. E me diga uma coisa, para além
das avaliações positivas, o PT reconhece erros das gestões anteriores? Posso citar alguma coisa, mas a Dilma que negociava menos do que o Lula com o parlamento, por exemplo, né? Envolvimento ativo ou passivo em casos de corrupção. O PT faz essa leitura, essa reflexão? Não, tudo é feito reflexão, tudo você tem que fazer uma avaliação da sua condução. Faz sim. A Dilma, diferente do Lula, ela não era polida nessa questão política de afagar, de conversar, de dialogar mais com o Congresso. E o Lula já tem uma diferença, ele não só com o Congresso, mas com os governadores, com os municípios. Há essa diferença, né? A gente tem que fazer um reconhecimento, como eu falei, ele é diferenciado, né? Casos de corrupção que houveram ou deixaram de ouvir, sempre se permitiu que a polícia investigasse. Vamos deixar claro que inclusive a polícia reconhece isso, os órgãos de investigação, a Polícia Federal nunca foi impedida, nunca foi trocado um delegado que estava investigando um filho de um ou de outro, que toda vez que investigava alguém da família do outro, ele trocava um delegado, uma delegada, né, intervia, não há intervenção nas investigações, ele sempre deixa claro que tem que se investigar, tem que se apurar e tem que se punir, seja até do PT, se for o caso, entendeu? Isso a gente tem esse entendimento. Claro que a gente não acerta tudo, ninguém acerta tudo, mas a gente procura sempre acertar e acertar para atender a população mais carente, a população que precisa do Estado, porque essa questão do Estado mínimo, viu, Jonathan, ela é ruim, porque quem vive sem o Estado? Os ricos. Os pobres não vivem sem o Estado. Você precisa ter investimento, políticas públicas para você atender a população. E isso é diferente. Isso a gente precisa notar. O SUS, por exemplo, que tentaram privatizar. Se o SUS tivesse sido privatizado, talvez teriam ocorrido muito mais mortes na época da Covid. Porque o SUS, o sistema único, ele é único porque ele atende todo mundo. O rico, ele atende o pobre. Os ricos também vão ser atendidos no SUS. Os hospitais grandes, como o Albert Einstein, atendem pessoas do SUS também em algumas complexidades. Então, é muito diferente, é muito gostoso você ver um governo assim que gosta do povo mesmo, a gente fala assim. Né? Perfeito. Muita gente entrando aqui na nossa live, inclusive, entraram o Jefferson Roncolato e entrou também agora Carolina Rangel Rocha, muito obrigado pela audiência. Fernando, falamos bastante de governo federal, gostaria agora de voltar à localidade, de voltar para Araçatuba, porque depois do Cido Sério, prefeito do PT aqui em Araçatuba por 2 mandatos, o partido perdeu o espaço conquistado em Araçatuba, perdeu inclusive prefeito e tinha, se eu me lembro, 2 vereadoras, teve a Beatriz e a Durvalina, não é? Hoje não tem ninguém, nem no Executivo, nem no Parlamento local. E estando de volta no governo federal, como o PT pretende voltar a se destacar em Araçatuba? Bom, como você falou, a gente realmente teve um declínio em Araçatuba, isso é notório, a gente fizemos essa avaliação, a gente tem que investir, estamos investindo em lideranças para poder disputar o cargo no Legislativo, que a gente sente essa falta de fazer um debate no Legislativo com mais qualidade, né? Não depreciando nenhum vereador que lá está, mas a gente não pode viver só de projetos de voto de aplauso, voto de pesar, nome de rua e tudo mais. A gente tem que fazer um debate mais sério. Araçatuba merece um debate com melhor qualidade, né? A Câmara precisa atender os anseios da população, fiscalizar o governo e propor ao governo também que invista em áreas sociais para atender toda a população. Não ficar fazendo um assistencialismo que a gente conhece, que o vereador tal precisa atender o bairro tal, porque o bairro tal votou nele e tudo mais. Tem que atender toda a população. Toda a população merece o atendimento do Executivo, do Poder Público, né, em geral, do Estado. Nós estamos fazendo essa discussão, agora existe o papel da Federação PT, PV e PCdoB, que nós estamos iniciando, o PCdoB há mais tempo, a discussão da Federação, e o PV agora vai se inserir com a gente. Tem um vereador do PV na Câmara que está sinalizando que ele não vai ficar na janela, ele vai sair, né, porque ele não quer estar na Federação, não quer estar do lado do PT, que realmente quem não quer estar do lado
não é do PT somente, é da federação, PT, PCdoB e PV, porque tem outros projetos, outras coisas, apoiou outro governo e acha que não vai se sentir bem ali e vai sair. A gente faz esse debate, a gente vai, através da federação, discutir nomes também para o executivo, o que for melhor, se vai ser alguém do PV, do PT ou do PCdoB, ou se nós, da federação, apoiaremos outra candidatura, que se sentirmos que não temos condições, mas tem uma outra pessoa que reúne condições de nos representar, a gente vai fazer esse debate também, a gente está iniciando ainda, então para apresentar nomes a gente não teria os nomes, mas a gente acompanha no cenário. Tem a Edna, que já lançou a sua pré-candidatura, o Cid Saraiva, que está rodando, tem o Zanata, eu vi sobre o Salatino, o Felipe Fornari, o próprio Cido Sério. A gente teve nomes importantes, Sebastião Júnior, que está me acompanhando aqui, foi candidato a prefeito junto com a Najara, a vice, o Hélio Consolar em 2016 com a Durvalina, né? O PCdoB tem nomes também para apresentar, ou seja, eu posso até me candidatar também, Marcelo, por que não? Não é? Então, mas assim, enfim, o que a gente está debatendo nesse momento como prioritário é uma chapa de vereadores consistente e que possa nos representar no legislativo. E o debate para prefeito é um debate, para prefeito ou prefeita, é um debate maior, é um debate que envolve muito mais discussões para a gente ter uma chapa de vereadores boa com uma representatividade para concorrer ao executivo que nos represente. Então é isso que a gente vai estar fazendo a discussão. Perfeito. E eu quero destacar 2 nomes que você citou, porque no final de semana, ontem inclusive, trombei com Cido Saraiva, né? Fui comprar uma carne assada, Cido Saraiva estava ali junto com a esposa e os filhos, e aí eu, obviamente, não perdi a oportunidade e perguntei para ele, sai ou não a prefeito? E ele deu aquela desconversada, né? Vamos ver, enfim, ficou por aí. E você falou também de Cido Sério, que já esteve aqui, aliás, os dois estiveram aqui no programa, os 2 Cidos, porque este é um programa plural e apartidário, gosto sempre de destacar isso. Cido Sério, perguntei para ele, repito a pergunta para Fernando Zar, ele retorna ou não ao PT? Ao PT não. 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 Mas isso não quer dizer que ele não possa ir pela federação, participar junto do processo, porque ele poderia ir para o PV, porque quem está coordenando a questão do PV é o Carlos Nova, que é muito próximo a ele. Tá. E por que essa convicção? Porque nós tiramos uma decisão do diretório, aconteceram algumas situações internas provocadas, como são questões internas, foram provocadas, né? Então nós fizemos uma reunião de diretório, o diretório unanimemente recusou o retorno dele e ele tentou voltar. Ele conversou com a gente, fez o pedido, mas a gente entendeu que não há clima para ele voltar para o partido. Mas repito, como existe a federação, a discussão do nome dele, se ele for para o PV ou para o PCdoB, ela vai acontecer, e aí é aquilo que eu falei. Pode acontecer de um apoio a B ou C, mas isso vai ser discutido dentro da federação, ou apoio até fora da federação, que nem eu falei. Não quer dizer que o nome dele passe ou não passe na federação. Repito também que o PT tem o maior percentual numa votação para indicar a candidatura, nós temos 70% da decisão cabe ao PT, porque temos mais deputados federais. Né? Mas com tranquilidade, Marcelo, Jonathan, eu quero deixar aqui que a gente vai fazer as discussões, não tem nada descartado para não ofender, não atacar ninguém, né? É isso, a gente tem esse compromisso de fazer esse debate. Quero fazer com você a mesma reflexão que faço com representantes de outros partidos que vêm aqui, principalmente aqueles que podem colocar o seu nome à disposição para prefeito. Já esteve aqui Coronel Motoca, a gente já falou sobre isso, o Lucas, o Flávio Salatino, o Felipe Fornari, Cido Sério, Cido Saraiva, doutor Alceu, doutor Jaime, Dunga, enfim, são muitos nomes. E aí a reflexão que eu quero fazer é a seguinte: Araçatuba pode ter 4, 5 ou mais candidatos. E a maior parte do espectro à direita da política. Então, vamos lá. Se eventualmente a prefeitura lança um candidato, se não se chega a uma composição e Lucas Zanata sai candidato, e aí algum outro ou outros saem também, como o doutor Felipe Fornari, o doutor Flávio Salatino, a direita tende a diluir os seus votos. Isso acaba sendo favorável
para a centro-esquerda e, de repente, fazer uma composição com esses partidos, PV, PT, PCdoB, o próprio MDB, PSOL, e aí vem Cido, mais o Cido, outro Cido, e aí facilitar um pouco o jogo neste sentido, se a direita diluir os seus votos? Sim, da política. Da política, se você não consegue, quem consegue agregar mais pessoas, partidos, lideranças, é quem leva vantagem. Mas a gente também não pode esquecer o fator financeiro, porque em Araçatuba gasta-se muito para eleger um prefeito ou uma prefeita. É uma campanha, quando você faz inclusive campanha para vereador, você percebe a diferença. Quem tem mais estrutura consegue ter mais votos, consegue chegar à população. Mas assim, você tem toda a razão. Só que nós tivemos uma evolução. Saímos de 22% na eleição de 2018 para 37% do eleitorado votou no Lula e no Haddad. Quem era essa turma? De 22 para 37. Para 37. Então é um crescimento. A gente nunca esperava isso. Porque é uma região totalmente conservadora e a gente teve um avanço. Então dá para fazer uma discussão muito boa já por causa desses números para a esquerda e para o movimento. Não foi só voto do PT, foi um movimento progressista que trouxe esses votos. Então, quanto mais rachado do lado da direita e da esquerda, mais os movimentos progressistas vão ter um espaço enorme para poder pegar os votos. Então a gente teria uma chance, nos progressistas, sem citar nome de A, B ou C, a gente teria uma chance de se acertar uma composição legal com uma pessoa que agregue e junte essas pessoas, a gente tem a oportunidade de voltar a ter um governo progressista em Araçatuba. Perfeito. Fernando, já são 9 horas, quase 6 minutos. Estamos partindo para a reta final. Suas considerações finais no Jornal da Manhã Araçatuba. Bom, agradecer, Marcelo, Jonathan, pelo convite, abrir esse espaço. E que nem você falou, a gente tem que debater ideias e ser plural. Não importa se é de esquerda, de direita, extrema direita, a gente tem que ter esses espaços para discutir. A população precisa entender o que está acontecendo no município, debater, fazer suas perguntas. Eu acho que é isso. Esse espaço que você nos concedeu aqui, o Partido dos Trabalhadores, a gente agradece, viu, Jonathan e Marcelo, e fica à disposição também, né, para outras vezes, se tiver outras oportunidades para vir aqui. Perfeito, é isso. Dias atrás tivemos aqui a presidente do a Renata Mazei. Eu já fiz o convite, inclusive também para César Rezec, do PL, a vir aqui. Estamos acertando aí os detalhes. É isso. O programa é plural, é apartidário. E quem quiser fazer perguntas ou comentários, está liberado aqui. Alguns eu me dou ao direito de não replicar. E aí o entrevistado depois entra ali no nosso Facebook para saber se alguém fez alguma pergunta, algum comentário que ele queira responder. Fernando, muito obrigado pela participação. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Jovem Pan FM 104,3. É isso. Hashtags visita de ministro, política é composição, relações republicanas, democracia, melhor somar do que dividir. 8 horas 7 minutos. Por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui. Aproveitando a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br, assim como no aplicativo LR1, que está lá na sua loja de apps, seja o seu celular, Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência. E continue na Jovem Pan com muita música boa, pop rock, tenha um ótimo dia e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.